Olá pessoal, eu sou o professor Celso, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje, pessoal, vou estar falando aí de um assunto bem importante na história do nosso país, que foi os governos populistas, né? Então, é um assunto que ficou marcado a história do nosso Brasil e serve para você aí a sua preparação para a prova do Enseja, para o seu vestibular ou até mesmo para a sua prova do Enem. Então fique ligado aqui conosco, eu volto depois da vinheta e trago todas essas informações para vocês. Então, pessoal, eu já estou aqui na tela do nosso computador para iniciar aqui a nossa aula. Nosso tema de hoje é os governos populistas no Brasil, período que vai de 1945 até 1964, onde inicia ali então o regime militar. Antes de começar a nossa aula aqui, pessoal, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se puder se inscrever para nos ajudar, se puder acionar o sino das notificações, compartilhar com alguém que está aí também precisando se preparar para a prova do Enseja, para o vestibular ou também para a prova do Enem. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, pessoal. Então o que seria o período desses governos populistas? O populismo, pessoal, né, foi marcado pelo caráter, como o nome já diz, populista, a imagem carismática desses presidentes, né, que por aqui passaram e governaram o nosso país, né? Então, a imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem do Getúlio Vargas, né, que acho que foi um dos presidentes mais populistas que houve aí na história do nosso país, ficou conhecido como o pai dos pobres, né? Então, vocês veem que ele está ali com crianças, né? Isso provavelmente uma campanha eleitoral, né? Porque já falamos num vídeo sobre a primeira era Vargas, né, que durou de 1930 até 1945, né, e a gente vai ver nessa aula de hoje que ele volta ao poder novamente, já agora, né, numa eleição, né, e também marcado também pelo voto popular e secreto, né. E também, pessoal, né, o Getúlio Vargas ele tinha, né, esse carisma da população, ele tinha essa questão, né, de saber andar em todas as áreas, trilhar por todas as áreas aí econômicas, sociais e fazer assim uma boa política nessas áreas, né? Então vamos lá, vamos conhecer então quem eram então esses presidentes chamados de populistas, né? Que são vários, pessoal, tá? Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Vamos ver quem são eles, né? Mas antes eu gostaria de deixar para vocês entender o conceito, o que é o populismo, né? O que é a democracia, porque justamente é nesse período, né, que volta então, depois de 15 anos de um governo ditatorial aí de Getúlio Vargas, né? Nós vamos ter agora então a oportunidade das pessoas votarem secretamente e escolher o seu presidente. Isso aqui, pessoal, a gente já abre um parênteses aqui para deixar um assunto aqui que sempre é cobrado na prova do Enseja, que é a democracia, né? Isso aqui vocês têm que também ter uma atenção especial. Então, o que é a democracia? Então, está bem aqui na tela do nosso computador, né? E eu vou ler para vocês. Olha, no governo democrático, a participação do povo por meio do voto secreto e universal, né? Então, a gente sabe que na democracia a gente pode votar, ter a nossa participação por meio do voto e também isso secreto, né? Existem vários partidos disputando as eleições, a autonomia dos poderes, executivo, que é, no caso, a presidência, legislativo, que é a Câmara dos Deputados, né, e o judiciário, que é a Suprema Corte, né? Legislativo, Câmara dos Deputados e também o Senado Federal, né? Então, esse termo também se refere à liberdade de pensamento, de expressão. Então, se você vivesse num país antidemocrático, você não teria voz, você não poderia falar o que você pensa, né? Então, toda vez que eu vejo alguém ser condenado por palavra, por pensamento, eu fico preocupado se realmente você está vivendo num país democrático. Quando alguém começa a ser condenado pela sua expressão. Imagina você condenar um professor que tem o seu direito de se expressar.
né? Ou você mesmo que está ouvindo aí esse vídeo agora e está acompanhando comigo agora aqui, né? Ah, eu falei mal do representante tal e agora vou ser condenado. Falei mal do tal pessoa do governo tal e vou ser condenado. Daí nós não estamos vivendo uma democracia, porque eu não estou falando aqui de questões de ofensa, honra, nada disso, né? Eu estou falando de você ter um pensamento contrário, um posicionamento contrário a ideias que você não concorda, né? Tem muitas coisas no Brasil que eu não concordo. Agora, eu tenho o meu direito de falar. A Constituição, ela dá-nos esse direito de se expressar, né? A partir do momento que esse meu direito for tolhido, esse for uma questão de represália, então eu não vivo mais numa democracia, né? Então, o cidadão ele tem acesso à educação, numa democracia, à saúde, o trabalho e à justiça. É para ser assim, né? Ah, mas no Brasil não está acontecendo assim. Se não está acontecendo assim, alguma coisa está errada. Se você acha que a nossa democracia está em perigo, você comente aí nos comentários aqui, né? Deixe seu comentário aí, queremos saber de você, o que você acha, né? Populismo, pessoal. O que seria então populismo quando falamos lá no início do vídeo, né? É uma forma de governar em que o chefe do Estado se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utiliza vários recursos para obter apoio popular. Então o nome já fala, né? Populismo é onde ele vai ter apoio popular e vai se utilizar do quê? De tudo quanto as ferramentas, pessoal, que ele tiver à disposição para ele, assim, fazendo a sua campanha política, vendendo o seu peixe, como no modo popular que a gente diz, né, ele vai estar disposto a fazer isso, né? Ele vai estar nos jornais, ele vai estar na internet, ele vai estar nos meios de comunicação, televisão, na rádio, ele vai estar em todos os meios, né? Se possível no meio da população, né? Na época de eleição, aí sim que eles viram populista mesmo, né? Porque aí vocês veem sempre com criança no colo, se aproximando de senhores de idade, né? Então isso é o chamado populismo, tá? Então vamos conhecer quem eram esses populistas então, pessoal. Primeiro nós vamos conhecer o governo de Eurico Gaspar Dutra, esse que era um militar, né, mas foi eleito pelo voto popular, né? Militar, eles também podem concorrer a cargos públicos, pessoal, né? Eletivos, tá? Tanto é que nós vemos aí nas eleições bastante pessoas da área militar, né, entrando na política. Eles não são proibidos, né, a se candidatar a cargos públicos, né, políticos. Então, vamos ver o que aconteceu no governo de Eurico Gaspar Dutra, né, que foi de 1946 a 1951. Lembrando que na época, né, os governos, os presidentes do Brasil, eles exerciam um mandato de 5 anos. Só mudou no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que ele conseguiu lá fazer uma emenda à Constituição, então, para ele se reeleger, né, então, acharam por bem deixar 4 anos, então, já que ia ficar 8 no poder, né, então, colocaram 4 anos, né. Então aqui ele reforçou os laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim relações com a União Soviética. Lembrando que esse período é o período da Guerra Fria. Se você não assistiu a aula da Guerra Fria, ela está aqui disponível aqui no nosso canal. Tá? Dizia-se na época tudo que era bom para os Estados Unidos, isso também era bom para o Brasil. Né? Isso era uma questão mais de uma relação mais íntima assim, com os Estados Unidos. Apesar que o Brasil sempre foi um país que teve uma relação muito amistosa com os Estados Unidos, pessoal, porque os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a reconhecer a nossa independência de Portugal. Né? Um outro fato que aconteceu no governo do Eurico Gaspar Dutra é o fechamento dos partidos comunistas aqui no Brasil, né? Cassação de políticos, né? E parlamentares que era desse partido, né? Ele não era simpatizante em nada na questão do Partido Comunista, né? Então, esses foram os fatos aí que marcaram, né? Foram vários, né? Mas um dos mais importantes que marcaram o governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Então, continuamos, agora chegamos à segunda era Vargas, pessoal, né? Quem achou que ele não ia voltar, ele voltou, né? O velhinho voltou, tá? E agora ele volta já nos braços do povo, como diz a história, né? Porque ele é eleito ali com mais de 50% de votos, né? E vem então para concluir, não conseguiu concluir, mas vem na intenção
de executar mais um mandato, né? O primeiro durou 15 anos, né? E esse agora era para durar 5 anos, né? Mas foi interrompido, né? Por uma situação trágica da história que ficou marcado, né? Vamos ver aqui algumas características e fatos do governo de Getúlio Vargas, né? O primeiro é nacionalismo e intervencionismo, né? Ele era um presidente muito nacionalista, né? E acabava intervindo às vezes nas questões, né? Da economia, das políticas, né? Era mais centralizador, né? Do seu primeiro governo já mostrou isso, né? Trabalhismo, ele sempre teve uma preocupação com a questão do trabalho, né? Tanto é que ele é o criador da carteira do trabalho, né? Férias, né? É, remuneradas, né? Descanso semanal remunerado, licença maternidade, várias coisas. Se você perdeu a primeira era Vargas, volta lá no canal, lá que tem um vídeo lá, primeira era Vargas, lá que tem os fatos mais importantes que ocorreu na primeira era Vargas, no primeiro governo de Getúlio Vargas, né? E depois, populismo, né? Que é a marca deles, né? Dominação de classe, modernização acelerada, né? Eu já falei isso, né? Que o presidente Getúlio Vargas, né, ele é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa indústria no Brasil, né? Ele foi o primeiro a construir a Companhia Siderúrgica Nacional, né, para produzir o aço, produzir as nossas máquinas de base aqui, nossas indústrias, né, de base aqui no Brasil. Um acordo que ele fez lá com o governo, então, dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, onde ele era o presidente, né? A campanha O Petróleo é Nosso, vale lembrar, né, que ele é o criador da Petrobras, né, com essa questão desse lema do Petróleo é Nosso, né, e ele vai criar também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, são fatos importantes aqui, ocorreu nesse segundo, embora que curto, nesse segundo mandato do Getúlio Vargas, né. Mas, infelizmente, né, o fato trágico foi que aconteceu no governo dele, foi em 5 de agosto, né, de 1954, né, um incidente que ocorre no Rio de Janeiro, na rua Toneleiros, né, onde um deputado, né, que era, no caso assim, era um rival dele, né, um deputado que estava acompanhado de um major da aeronáutica, né, o major Rubens da aeronáutica, né, e nós tivemos ali nessa rua Toneleiro, né, o jornalista e deputado Carlos Lacerda, né, sendo vítima de um atentado, né, que não ficou muito explicado isso, mas a história não explica muito bem isso, mas ele ficou com um tiro no pé, né, nesse atentado. Infelizmente, o major da aeronáutica, ele vai ser alvejado e vai ser morto, né, e isso, como ele era um desafeto, né, vamos dizer assim, um inimigo político do Getúlio Vargas, isso acaba caindo nas costas de Getúlio Vargas, como se fosse ele estivesse por trás, já que tinha, né, uma questão envolvendo ali uma segurança, um dos seguranças da aeronáutica, né, envolvido nesse incidente, né. Então, foi feita toda uma campanha, né, de perseguição ao governo de Getúlio Vargas, pedindo para que ele renunciasse, né, e toda aquela campanha, mas ele disse que só sairia ali do Palácio do Catete, que então, né, a capital ainda era no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e ele disse que só sairia dali morto, e foi o que aconteceu, né, no dia 24 de agosto de 1954, ele acaba escrevendo uma carta à nação brasileira e dispara um tiro no coração, né, no peito, e acaba, então, entrando para a história de uma forma trágica no final do mandato dele, né, dessa forma aí, né, infelizmente. E depois, né, vem substituir o Getúlio Vargas, o vice, né, o governador Café Filho, né, que vai ficar aí 17 meses para terminar, né, o mandato aí de Getúlio Vargas. Brasil, pessoal, se vocês olharem a história dos presidenciáveis do nosso país, o Brasil é um país de vice, né? Dá para contar aí quantos vices nós tivemos e presidentes que não concluíram o seu mandato, ou por impeachment, ou por renúncia, né? Ou por, como é o caso desse aqui que se suicidou, né?
Então, o Café Filho, ele era o vice, né? Então assume agora. Só que aconteceu o seguinte, o Café Filho ele tinha sérios problemas de saúde, então ele vai se licenciar, né? Vai entrar ali o presidente da Câmara dos Deputados, assumindo, depois esse aí também vai sair, né? E vai, então, assumir como, para terminar o governo do Getúlio Vargas, o senador ali, que era o presidente do Senado na época, Nereu Ramos, esse aqui de Santa Catarina, do estado onde eu moro. Tá? Então vem, pessoal, agora um governo muito importante no Brasil, populista, mas o camarada era realmente daqueles que tinha uma visão muito assim avançada das coisas economicamente falando, né? Vamos falando aqui do JK, Juscelino Kubitschek. Esse assume, então, em 56, tá? E vai até 1961. E esse daqui, pessoal, foi um dos grandes desenvolvimentistas, né? Então, o desenvolvimento estava na mão de Juscelino Kubitschek. Particularmente, pessoal, isso é uma opinião minha, para mim, o Juscelino e o Vargas foram os dois melhores presidentes que nós já tivemos até hoje no Brasil, né? Eu sei que tem muita gente aí que vai falar que é o Lula, que vai falar que é outro, que vai falar que, né? A gente tivemos, não deu nem para a gente avaliar o governo Bolsonaro, né? Porque tivemos aí quase 2 anos de pandemia. É como no mundo inteiro, né? Como você vai avaliar um governo no meio de pandemia que todos os países, com exceção da China, entre aspas, aí coloca a China entre aspas, né? Que eles cresceram 2,5%. O resto dos outros países todos decresceram, né? Infelizmente, aquele período terrível que nós tivemos lá da pandemia. Então, como você vai avaliar um presidente, né, que teve aí 2 anos de pandemia? Eu não consigo avaliar, colocar a culpa nas costas de uma pessoa que teve aí, né, pouco tempo de governo, praticamente 2 anos de governo, né? Mas Juscelino, né, ele fez uma questão que eu achei muito interessante, né? O lema dele era 50 anos em 5, ou seja, diz ele, né, que queria fazer o Brasil caminhar 50 anos em 5, que 5 era o mandato dele. Na época não tinha reeleição, né? E eu sou favorável a não ter reeleição mesmo. Eu acho que deveria ser um mandato de 5 anos para cada presidente, como era no passado, e acabou, né? Senão, a pessoa fica voltando na presidência aí 15, 20, 30, 40 anos aí, vai ficar, morrer aí de presidente da República. Comente aí nos comentários se você também é a favor ou você é contra a reeleição, né? É uma opinião minha, opinião do professor aqui, tá? De Ciências Humanas. O que acontece então aqui, pessoal? Esse plano de metas, ele queria fazer investimento em áreas essenciais do Brasil, né? Que era infraestrutura, rodovias, né? Hidrelétricas, aeroporto, indústria. Então o plano consistia isso, investimento. Para isso ele tinha um tripé, né? Ele tinha o governo, tinha o setor privado e o setor externo, né? Então, ele conseguiu fazer essas questões, né, esses avanços na área econômica, mas contou também com o empréstimo, né, do FMI, né, embora que lá em 1960 ele rompe com o FMI, mas com certeza foi várias vezes ao FMI. Imagina, ele construiu Brasília, pessoal, esse cara construiu Brasília, no meio do cerrado, no meio do nada, né? Você que é da região de Brasília sabe muito bem o que é Brasília hoje, né? Uma das cidades mais lindas do Brasil, planejada, né? Muito linda mesmo, né? Construiu também a estrada Belém-Brasília e as usinas Furnas e Três Marias, olha só, né? Ele também implantou a indústria automobilística, né? Ele tinha um lema dizendo que nossos carros não eram carros, eram carroças, né? Então ele traz as grandes montadoras para o Brasil, Chevrolet, Volkswagen e por aí vai, né? Então ele faz muito empréstimo, né? Fica endividado o país, porque imagina, né? Você tem que desenvolver, mas desenvolver custa dinheiro. E o país não tinha, né? Como esses recursos. Então pegou emprestado do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Né? Houve também a criação da Sudene, né? E houve também, né? Não foi só de mar de rosa, houve inflação e concentração de renda, né? Então esse foi um dos presidentes que marcou aí a história do governo populista no Brasil, JK, Juscelino Kubitschek. Seguimos, pessoal, agora com o governo de Jânio Quadros. Esse é aquele que surgiu na campanha dele com a vassoura, né, dizendo que ia varrer a corrupção, né, do Brasil.
Então ele tinha esse lema na campanha política dele. Então ele vem e toma algumas medidas polêmicas. Esse tomou medidas polêmicas, tanto é que ficou 7 meses só no poder, né? Ele saiu bem antes, né? Renunciou, esse renunciou. Como eu falei, o Brasil é um país de vice, né? E vai voltar então o vice para governar aqui logo após, que nós vamos ver o caso dele também, né? Olha só, pessoal, as medidas desse camarada aqui que ele tomou, né? Ele condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma medalha, né? Que isso aí é para realmente feito, né? Não se dá isso para qualquer pessoa, né? Ele deu essa medalha ao ministro cubano Ernesto Che Guevara. Olha só que beleza, né? Ernesto Che Guevara, aquele mesmo lá que não gostava de negro, não gostava de homossexuais, né? E por aí vai, né? Ele também proibiu as brigas de galo, só uma coisa polêmica, até que essa aqui foi boa, né? Que briga de galo não deve existir mesmo. Lançamento, lança perfume, também boa essa medida, né? Mas essa daqui, ó, uso de biquínis em desfile de beleza, ele não era favorável e proibiu também, né? Então, diante dessa situação, né, renunciou, ficou pouco tempo, 7 meses no poder, aí vem o vice dele para assumir, que é isso aqui, João Goulart, o famoso Jango, né? Esse aqui, pessoal, é o último presidente populista, depois nós vamos ter um intervalo aí, né, de 20 anos de regime militar, e a aula de regime militar eu vou falar no próximo vídeo, então você não perca, que essa aula aí também sempre tem questões aí que caem aí no vestibular, cai também na prova do Enseja. Nosso próximo vídeo é o governo militar, tá? Então, quais características aqui dele, né? Ele limitava a quantidade de dólares enviado ao exterior pelas empresas multinacionais que aqui estavam, né? Ele tinha um descontentamento com os Estados Unidos, né? Ele tinha também uma aproximação com a União Soviética, né? Ele tinha assim um lado assim de reforma agrária, não que a reforma agrária seja ruim, né? Mas nós vivemos e vivíamos na época de um país totalmente assim de latifundiário, né? Isso não foi bem visto assim, né? Essa questão aí da reforma agrária, né? Até hoje isso gera muita polêmica e já se passam muitos anos aí da nossa república, a reforma agrária está aí, não sai do papel, e nós temos aí invasão de terra e coisas mais, e a pessoa invade a terra, depois vende a terra, fica sem terra de novo. Essas questões precisam ser revistas também, né? Então, uma das coisas que ele faz no governo dele é a 1963, né? A volta do presidencialismo, que ele coloca um plebiscito. Plebiscito é uma escolha popular, as pessoas tinham que escolher ali se queria reinado, se queria presidente, né? Se queria parlamentarismo, e os brasileiros escolheram presidencialismo, né? Então, essas questões dele que se aproximava muito com a União Soviética, com o regime comunista, com o socialismo, fez dele um alvo muito fácil, né, para os políticos da época, para a Igreja Católica, as famílias, né, que houve uma marcha da família com Deus pela liberdade, e aí ele não teve muito apoio, né, pessoal? Ele ficou em más lençóis, porque a igreja estava contra ele, a sociedade estava contra ele, a imprensa estava contra ele, inclusive a Rede Globo estava contra ele na época, tá? E aí também os militares, né? Então ele não ficou realmente vulnerável, né? Então realmente ele vai ser deposto do poder pelos militares, né? E a aula sobre o regime militar é a próxima aula, você não perca, que nós vamos estar falando aí tudo o que aconteceu nesses 20 anos aí de regime militar no Brasil. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Os governos populistas no Brasil, e eu peço a você gentilmente que não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, deixa o like, curte, compartilha, e eu estou esperando vocês na próxima aula, onde vamos falar do regime militar. Até a próxima, fiquem todos com Deus.